Oi de novo, tudo bem? Bom, hoje você já viu que eu tô reservando para gravar alguns insights, né? Então tem alguns lá que eu já reservei para vir gravar para vocês. Mas o nosso segundo, né, nossa aula, nosso insight de hoje é muito parecido com o anterior, caso você esteja vendo na sequência. Converse com a sua mente. Você já deve ter visto ali no título, né, que é sobre isso. Então, o anterior foi converse com a sua mãe. Agora, se você também não tem uma mãe, não tem alguém, igual eu falei, não tem pessoas que conviveram com você na infância, você também tem o recurso de conversar com a sua própria mente. E a conversa com a sua própria mente, ela pode ser independente se você tiver pessoas para conversar sobre a tua infância, sobre o teu cotidiano, sobre tudo mais, tá? Porque conversar com a mente é muito, 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 muito importante. E a gente não deve ignorar essa nossa capacidade de conversar com a própria mente. Porque quando a gente está passando por alguma situação, e qualquer situação, e a mente está lá tentando jogar coisas em você, jogar medos, jogar incertezas, jogar vontades, né, desejos, e críticas, enfim. A mente está ali ativa o tempo inteiro te jogando informações para serem processadas. Só que muitas vezes, a maioria delas, é muito difícil a gente lidar com essa quantidade de pensamentos, essa atividade exacerbada da mente. E uma orientação que eu dou para vocês em relação a isso é converse. Abra um diálogo com a sua mente. Pergunte: tá, tudo bem, você quer isso? Ou você tá com medo disso? Mas por quê? Por que você quer isso? Por que você tá com medo disso? Vamos conversar. E é conversar não julgando, criticando, nada disso. É como você conversa com uma criança, porque muitas vezes o que a mente conta pra gente parte de um lugar, de um personagem, de uma criança. É como se fosse uma criança. Né? Tem muitas feridas que não foram fechadas ainda em nós, que ficam armazenadas na mente, e essas feridas saem ao longo do dia com essas vontades, com esses medos, com essas insistências da mente. Então é interessante que você converse com a própria mente como se você estivesse conversando com uma criança, olho no olho. O que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? E você é adulta, né? Você vai conversar com ela como adulta, conversa com uma criança. Você não vai ficar de mimimi com essa criança, fazendo as vontades dela. Mas você também não vai oprimir essa criança. Você não vai deixar ela falando sozinha, porque ela vai falar mais alto. Tá? Então, encare a mente como se fosse uma criança e converse com ela. Converse tentando compreender de onde que está vindo essas solicitações. De onde que está partindo as vontades, os medos, as incertezas, as dúvidas, enfim. Tente conversar com ela da maneira mais amorosa possível, porém, quando for preciso, seja incisiva. Isso não dá, agora não. Para esse lado eu não vou. Porque existem algumas camadas da mente, uma tem um pouco mais de sabedoria, porque ela enxerga um pouco melhor o todo, e tem outras duas que elas são mais limitadas nessa questão de consciência. Se você ainda não viu o vídeo sobre camadas da mente, eu te convido para assistir lá na parte da psicologia do yoga, da parte teórica do yoga. Então, essas camadas, a gente vai utilizar elas também para esse exercício, né? Então, a parte que está mais consciente, a parte que tem a capacidade de desenvolver um conhecimento maior e ela está mais aberta para o conhecimento, vai conversar com a outra parte, com as outras partes da mente que estão mais voltadas para satisfazer desejos, fugir de dores, e aquela outra parte que quer basicamente se reafirmar como indivíduo.
que a gente no yoga chama de Ahankara, e é parecido com o ego da psicologia, mas não é a mesma coisa. Mas enfim, é só para vocês entenderem que conversar com a mente como se ela fosse uma criança. Converse com ela, tente entender. E conversa assim, numa boa. Tá? Por que você quer tal coisa? Por que você acha que por esse caminho aqui é melhor? A gente já não foi por esse caminho, né? A gente já não foi por esse caminho e já vimos que não dá bom. Por que você quer ir por esse caminho? Não, ó, vamos... e convence ela a ir por um outro caminho. Ou então, vocês devem estar ouvindo agora um barulho lá fora, mas faz parte. Então, convence ela de ir para um outro caminho. Só cuidado para esse exercício não ficar você não ficar nesse diálogo muito tempo e você acabar, na verdade, entre aspas, perdendo tempo de ação, tentando se convencer de alguma coisa. Não é isso. A ideia aqui é basicamente para você não deixar a mente falando sozinha completamente e não dar ouvidos, acabar não dando ouvidos ao que ela tá te comunicando, ou simplesmente, ou fazer o contrário, o oposto, né? Ceder a tudo que a mente te pede. Então, nenhum nem outro, os extremos são complicados, né? Então, tenta um caminho do meio, com atitudes ponderadas, né? Refletindo se aquilo dali está adequado e tudo mais, mas eu só para te trazer essa possibilidade que você tem de conversar consigo mesma através da mente, de tentar entender de onde estão surgindo os seus desejos, as suas necessidades, os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você tem medo e etc. Tá bom? Então, esse é o insight sobre converse com a sua mente.